quero levar a abordagem para o sentido do homossexualismo ou a sexualidade em si, o fato da relação, mas no fato de homem ser homem, mulher ser mulher. A gente tem um texto de Gênesis que diz, né? Os criou homem e mulher, os criou. Né? E ali Deus deu a função àqueles dois. Nós temos abordado um assunto a respeito de homem e mulher, e papel de homem e de mulher, muitas vezes, acho que na sua grande maioria, dentro de um casamento. O homem só é homem quando tem uma parceira, e a mulher só é mulher quando tem um parceiro. Mas isso não é uma realidade. Né? Nós nascemos homem, nós nascemos mulher. Não é só o fato de estarmos casados que nos define como homem e mulher. Não é o fato do relacionamento entre homem e mulher que vai definir homem e mulher. Mas nós temos abordado, não sei se erradamente, né, só sobre esse assunto quanto a casal, quanto a homem e mulher. Mas a gente esquece um pouco de que nós somos homem e mulher desde criança. Não importa se a gente vai casar ou não, nós continuamos sendo homem e sendo mulher. Não é isso? Então em Gênesis diz que Deus criou, homem e mulher os criou. Cada um com a sua função, cada um com a sua característica. Né? Deus criou primeiro o homem, e da sua homem, né? A Bíblia diz que o homem não queria estar só, via os animais com suas parceiras, e Deus deu a mulher, fez da costela do homem, criou a mulher, e assim ambos foram criados do pó da terra, porque o homem também saiu do pó da terra. E Deus soprou o fôlego de vida neles, e eles passaram a ser seres viventes. Cada um com a sua característica, cada um com a sua função. Mas aí o homem e a mulher pecaram. Né? A mulher foi enganada pela serpente, né? Foi seduzida pela serpente. E pecou e deu para o seu esposo, Adão, o fruto, e ele também comeu. E assim, homem e mulher pecaram. E os dois viram que estavam nus. E os dois se esconderam de Deus. É isso que diz lá em Gênesis. Os dois tentaram se esconder de Deus, porque se perceberam nus. Eu não vou entrar muito na questão por que a serpente enganou a mulher e não o homem. Né? Não vou entrar muito nessa questão. Mas eu acredito que isso nos fala de que a mulher realmente tem suas características e o homem as dele. São características completamente diferentes. Mas esses dois com essas características diferentes, funções diferentes dentro do projeto de Deus ali, de multiplicar, né, dentro do projeto de Deus de cuidar da terra, eles pecaram e se perceberam nus. Foi-lhe dado ali naquele momento o conhecimento do bem e do mal. Não foi isso o fruto dado, o conhecimento do bem e do mal? Então eles se perceberam nus. A malícia entrou dentro do coração e da mente do homem e da mulher. E desde esse momento, houve um desequilíbrio no papel do homem e da mulher. Não digo só para um casal, né? Volto a dizer, falando do homem em si e da mulher em si. Houve um desequilíbrio do homem e da mulher. Então nós vivemos hoje um fruto desse desequilíbrio. Nós vivemos hoje uma consequência desse desequilíbrio. Então hoje nós temos uma série de coisas entre homem e mulher. Nós temos o machismo, nós temos o feminismo, né, que é uma resposta ao machismo. E muitas coisas que foram feitas diante dessa convivência entre homem e mulher, muitas vezes uma disputa de espaço, muitas vezes uma falta de identidade mesmo, de não saber. A mulher não saber o seu papel, o seu lugar, o homem não saber seu papel e seu lugar. Mas o fato é que essa descaracterização de homem e de mulher vem sendo mais forte cada dia. O feminismo tem tornado a mulher masculina, porque ela quer se igualar ao homem. Eu digo não se igualar no nível, como se o homem estivesse no nível superior,
isso é uma outra coisa que nós também perdemos com o pecado. A nossa percepção de primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu acho que quando nós encontramos na Bíblia a respeito dos últimos serão os primeiros, né, a gente tem uma dificuldade enorme de entender. É porque o pecado nos traz uma qualificação de posição. O pecado nos traz níveis de importância. Mas eu acho que quando a Bíblia diz que os últimos serão o primeiro, eu acho que Deus está dizendo assim para a gente: olha, para mim não importa o lugar, não existe qualificação. Para mim não importa se é primeiro ou segundo. Mas nós temos uma dificuldade de entender. Para nós, estar em segundo quer dizer que nós somos inferior. E muitas vezes na relação entre homem e mulher, ou na identidade de homem e mulher, às vezes a mulher se perceber como a parte mais frágil, não é isso que a Bíblia diz? Que a mulher é a parte mais frágil, e ela se perceber como a parte mais frágil sendo algo ruim, sendo algo inferior. E nós esquecemos de que também está na palavra dizendo que Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas a nossa mente não consegue compreender a mente de Deus e que para Ele não tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Existe apenas posição, não é grau de importância. Como nós também não conseguimos entender esse lance de pastor, diácono, presbítero e membro. Nós não conseguimos perceber essas coisas como função. Função para um fim. Isso não quer dizer grau de importância. Não quer dizer que o homem seja mais importante do que a mulher, porque o homem é o cabeça. Não quer dizer que a mulher seja inferior, porque ela é a parte mais frágil. Nós não conseguimos entender. Porque nos foi dado com o pecado essa malícia. Nos foi dado com o pecado essa ignorância. E a gente não conseguir enxergar, a gente não conseguir perceber os propósitos de Deus e a nossa função, o nosso papel como homem no mundo, o nosso papel como mulher nesse mundo. Sim, a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. E é com essa fragilidade que Deus quer ser Deus das mulheres. E quando ela nega isso, dizendo que ela não é frágil, ela é igual ao homem, tem a mesma força, ela impede a ação de Deus na vida dela, com as características dela. Da mesma forma, o homem se perdeu no seu cuidado quanto à mulher. Cuidado por quê? Porque a gente só tem cuidado, nós como homem só tem cuidado com a nossa mulher. Ou aquelas que a gente quer que seja nossa, né? Até no nosso tratar entre homem e mulher é uma coisa estranha. Quando a gente quer conquistar, abre a porta do carro, serve uma água, tem todo aquele cuidado, né? Porque isso é uma ferramenta de conquista. Mas não deveria ser. Nós como homens deveríamos perceber que a mulher é a parte mais frágil para ser cuidada. Não com malícia. Não com segundas intenções. Mas por um descobrir da palavra, um reprogramar da mente e perceber que ela precisa ser cuidada. Existe um papel. Existe uma função. Muitas vezes as mulheres também interpretam um ato de educação ou um ato de cuidado como uma cantada. Porque a coisa está tão distorcida que um ato correto, ele se interpreta de forma completamente errada. Ah não, aquele rapaz me tratou dessa forma um pouco diferente, será que ele está interessado em mim? Poxa, ele foi tão atencioso comigo, deixa eu olhar diferente aqui para ele, deixa eu dar uma analisada nele, pode ser que ele seja meu varão. E a nossa relação vai sendo assim, entre homem e mulher. Não, ele fez isso por mim, é porque
tem alguma coisa por trás disso. Ela disse uma coisa, tem alguma coisa por trás disso. E eu fico pensando muitas vezes, poxa, será correto essa nossa postura e atitude? Será que a gente tem que se conformar com isso? Aonde homens não podem ter amizade com mulher e nem mulher amizade com homem. Né? Já ouvi muito essa frase, homem não pode ser amigo de mulher, mulher não tem amigo homem. Né? Não estou dizendo aqui agora que nós vamos ser amigos de todo mundo, não, porque nós não estamos prontos para isso. Ainda tem muita malícia no nosso coração. Ainda tem muita coisa para ser transformada na nossa mente. Estamos num processo de mudança. Mas o fato é que nós não podemos nos conformar com esse século, como diz a palavra. Mas transformai-vos, revelação da nossa mente, para experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Uma renovação de mente, uma mudança de caráter. Porque nós esquecemos a nossa identidade como homens e mulheres. Nós não queremos assumir o nosso papel como homens e mulheres. Nós não nos descobrimos como homens e mulheres de Deus. E perceber que o homem com a sua força e foco e determinação, que o homem tem isso, e a mulher com a sua inteligência e a capacidade de fazer várias coisas e as suas características, perceber que isso é importante dentro do reino de Deus. Perceber a importância dessas características dentro da comunidade do reino de Deus. E aí a gente vem com uma série de questões. Dentro da própria igreja. Uns dizem que a mulher não pode pregar, outros dizem que é assim. E tem uma coisa esquisita, que tem muitas mulheres que pregam que elas são muito masculinas pregando. Eu não sei o que é isso. Como se esse fosse o papel de homem. E elas mesmo na função, acham que precisam ser dessa forma. Eu acho que uma coisa que está muito entranhada dentro da nossa característica, como seres humanos. Outros dizem que a mulher não pode ensinar o marido. Sim, e Paulo está dizendo que a mulher não pode cantar de galo para o seu marido. Ela não pode assumir o papel dele. Mas a função da mulher como discipuladora, ela é importante. A função da mulher com o ensino da palavra, ela é importante, porque ela tem um jeito diferente do homem de ensinar. Ela tem uma perspectiva diferente da vida. E isso acrescenta para cada um de nós. Como a perspectiva do homem também acrescenta. É uma outra visão, é uma outra realidade. Por isso nós precisamos viver em harmonia e unidade, sem a malícia. Sem o mal fomentando no nosso coração e na nossa mente. Porque o nosso convívio é importante. O aproximar-se um dos outros, eles não pode ser interesseiro por um casamento ou por uma constituição de uma família. Mas sim como comunidade, como pessoas discípulas de Jesus que têm para edificar uns aos outros, que têm para exortar uns aos outros. Mas o pecado tem nos tirado isso. E tem colocado esse mal no coração. Onde as intenções de se conviver como homem e mulher, as intenções são completamente distorcidas. As leituras das atitudes, até os motivos das atitudes serem feitas. Isso tem gerado uma falta de identidade no nosso meio. Nosso meio, quando eu digo meio evangélico, que não deveria ter. A falta de identidade. E aí eu percebo que nós estamos muito mais conformados com esse século do que fora dele. Eu vejo que as nossas relações em comunidade, elas são muito mais parecidas com o formato deste século do que a gente pensa. Só porque a gente vem à igreja, só porque a gente ora, só porque a gente lê a Bíblia. Mas as nossas atitudes e o mal que ainda precisa ser transformado dentro de nós.
Porque nós não somos mais dominados pelo pecado, é isso que diz a palavra. Nós que morremos com Cristo também ressuscitamos com Ele. Não estamos mais sob o domínio do pecado. É isso que diz o texto da palavra. E nas nossas relações, nós precisamos também deixar de ser dominado pelo pecado. Na nossa identidade como homem e como mulher, nós precisamos também ser deixados de ser dominados com o pecado. A nossa pureza precisa ser resgatada. O nosso olhar precisa ser resgatado. A nossa percepção precisa ser resgatada. E a Bíblia nos ensina o que é ser homem. A palavra nos ensina o que é ser mulher. Eu acho interessante o fato, quando fala lá em Atos, que até então as mulheres não eram contadas, né? E em Atos, quando fala que eles estavam reunidos, o texto fala de homens e mulheres reunidos. Homens e mulheres reunidos. O que pode nos guiar e nos dar uma direção e transformar nosso coração é quando nós, como homens e mulheres, nos reunimos dentro de um propósito. É quando a nossa relação ela é baseada no propósito. Assim como Atos, o texto fala que eles estavam ali em oração, em busca pelo agir do Senhor naquele momento. Se as nossas relações elas não têm esse mesmo propósito, se as nossas relações não têm como base a busca pelo Senhor, a busca pela transformação, a busca pelo agir de Deus nas vidas, a busca pelo que vai vir ali de Deus, por amor a Ele, devoção a Ele, se as nossas relações não forem baseadas nisso, a nossa mente nunca vai ser transformada, nunca vai ser renovada. A malícia ainda vai mandar no nosso meio. E muitas coisas dominam. A moda domina dentro dessas relações. A sensualidade da mulher é uma ferramenta completamente distorcida. Mas a sociedade, a moda e uma série de outras coisas valorizam isso, agravando ainda mais o mal, agravando ainda mais essa dificuldade nas relações. A inteligência da mulher. Porque sim, eu acho que a mulher é mais inteligente que o homem. Mas ela tem sido usada para manipular o homem, para mover o homem, para conquistar de uma forma negativa o homem. Mesmo sem perceber, nós fazemos esse tipo de coisa. Porque nós vivemos mergulhados dentro dessa relação desequilibrada entre homem e mulher. O que nós vemos na TV, o que nós somos aconselhados por amigos, o que nós temos sido direcionados em conversas de grupos. Nós não temos tido uma relação saudável entre homens e mulheres. Eu acho que a igreja tem perdido o papel do ensino e do cuidado disso. Como eu falei, nós ensinamos muito a respeito dos casais. E quando se fala de homem e mulher, e papel de homem e de mulher, normalmente a gente fala para casais. Mas seja casal, seja solteiro, nós temos um papel. Nós temos um papel como homem, um papel como mulher, em sermos realmente homens. Compreendermos de que precisamos
reprogramar todo esse machismo, reprogramar toda essa postura e mergulhar na palavra e descobrir, mergulhar cada vez mais na palavra e descobrir como glorificar a Deus apenas sendo homem. Como glorificar a Deus apenas sendo mulher. Como glorificar a Deus nas nossas relações. E trocar essa coisa que o mundo tem feito, de colocar a mulher como objeto de desejo, de agora tentar inverter e colocar o homem também, aonde tudo gira em torno da malícia da sexualidade, aonde o apelo é todo feito dessa forma. E isso vai gerando problemas e feridas no nosso meio. Quantos de nós não temos problemas na área sexual? Não precisa dizer, gente, mas quase todo mundo tem. Nós estamos mergulhados nisso, o mundo tem pressionado nisso. E nós temos deixado passar, porque nós não estamos buscando sermos homens e sermos mulheres de Deus nessa terra. Sim, nós temos buscado ser discípulos, nós temos buscado ser parecido com Jesus, sim, mas nós precisamos buscar ser homem e ser mulher. Porque foi isso que Deus criou. Nós somos discípulos homens, nós somos discípulos mulheres. Foi isso que Deus criou. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E Deus escolhe, em Mateus 1, no 19, né, fala sobre os antepassados, né, da linhagem de Jesus, né, a linhagem de Jesus, tudinho, e lá no 19, ele vai falando a respeito de José e Maria. José e Maria estavam prometidos um para o outro, e José descobre que Maria estava grávida. E ele pensa em romper, né, o casamento secretamente, para não difamar Maria. Mas ele tem um sonho com um anjo, e o anjo, né, diz para ele que não fizesse isso, que ele recebesse Maria, e que Maria tem um filho, e que ele desse o nome de Jesus, o Emanuel. E ali Maria, uma virgem, tem, né, o seu filho ali, né, que é Jesus, e ele seria o Salvador do seu povo. E eu percebo que nesse texto, ele mostra um pouco do papel do homem, o papel da mulher, no nascimento de Jesus. Uma mulher que entrega a sua virgindade, porque ela não entregou a virgindade dela a José. E não tem como se ter um filho e continuar virgem, né? Eu sei que Deus faz milagre, mas isso não foi relatado. Relatado é que ela entregou a sua virgindade, a sua pureza. Não sei se é coincidência ou não, mas o que Eva perde no Éden, da sua pureza, do conhecimento do bem e do mal ali, da sua malícia, Maria entrega. Sim, isso não é suficiente para salvar a humanidade, mas acredito que tem um simbolismo, tipo o que Pedro negou 3 vezes, Jesus perguntou para ele se ele amava 3 vezes. E acredito que é isso que Deus quer das mulheres. Um não a essa sensualidade, um não a esse apelo, um não a
a esse tipo de coisa que o mundo quer, mas a sua pureza de mente, a sua pureza de coração. Porque sim, a mulher é mais inteligente, eu falei isso. E ela pode destruir, é isso que a Bíblia diz, que a mulher sábia constrói, e a mulher sensata destrói, não é isso? E a sua pureza de mente e a sua pureza de coração. Eu acho que é um começo para ela dar exemplo. E sim, assuma a sua fragilidade, porque Deus quer se manifestar aí. Não queira ser forte como o homem, não queira se igualar ao homem. Uma vez a Melissa conversando com uma pessoa, e essa pessoa falando tal, que não podia ser isso, que a mulher era isso, que a mulher era aquilo e tal, e ela perguntou para essa pessoa: você quer ser uma feminista, uma mulher que luta pelos seus, direitos, ou você quer ser uma mulher de Deus? Nada contra os direitos da mulher. Sim, a mulher foi excluída há muito tempo, mas o feminismo não é a resposta. Não se corrige uma falha com outra, mas assuma o papel de ser mulher de Deus. Assuma quem você é, porque Deus quer se manifestar em vocês, mulheres. Deus quer usar a sua inteligência, Deus quer usar a sua força, Deus quer usar a sua fragilidade. Você será a parte mais frágil. Não, isso não é ruim. Não é a fraqueza ruim. É uma porta por onde Deus pode usar, é um motivo. Deus criou você assim. Deus não fez você inferior por ser a parte mais frágil. Talvez seja até o contrário. Mas a sua pureza, o exemplo da sua pureza de coração, o exemplo da sua pureza de alma, o exemplo da sua pureza de mente, vai glorificar Jesus para esse mundo. E existe muito mais coisas dentro da característica da mulher. Eu não sou especialista, mas eu incentivo vocês, mulheres, a mergulhar cada vez mais na palavra e descobrir o seu papel como mulher dentro da humanidade, não como uma esposa. Sim, esposa também, mas o que eu estou falando hoje aqui para vocês, e não como uma esposa, não como uma auxiliadora e todas essas características que você sabe que você tem, mas como mulher, por ter nascido mulher, e o propósito que Deus tem para você como mulher, dentro do seu trabalho, dentro dessa sociedade, dentro da sua família, dentro da igreja, a sua forma de ensinar a Bíblia, a sua forma de passar o recado de Deus, a sua forma de entregar a mensagem, o que Deus tem com você como mulher, e perceber a sua posição no meio dessa sociedade, no meio da igreja, no meio das pessoas, a sua posição como mulher, porque você vai glorificar Jesus sendo mulher. E da mesma forma os homens, essa sisudez, essa coisa de que o homem não chora, essa coisa de que o homem não erra, essa coisa que o homem não erra, só se engana, essa coisa do mal entendimento do lance do provedor, esse mal entendimento do lance da cabeça. Mergulha na palavra, mergulha no exemplo. Os homens de Deus, da forma que você foi criado, da responsabilidade que lhe foi dada, e assumir o papel de homem, e glorificar Jesus com esse papel de homem. O cuidado, sim, da mulher, a proteção que nós temos que ter com a mulher,
Nós falhamos, por isso nós criamos o machismo. Nós falhamos, por isso que nós colocamos a mulher em segundo plano. Faz parte do nosso papel como homem reconhecer as mulheres como parte importantíssima dentro da nossa sociedade, dentro das nossas igrejas. E tirar toda a malícia do nosso coração. E podermos conviver como comunidade, como irmãos, protegendo as mulheres, valorizando as mulheres, sem segundas intenções, nem terceiras, mas por perceber a criação de Deus como homens e mulheres, perceber que Deus criou homem, perceber que Deus criou mulher com um propósito, com um fim, porque nós como homens e mulheres somos importantes para o reino de Deus, somos importantes na prática da justiça de Deus. E não vos conformeis com esse século. Não vamos nos conformar. E conformar, que eu digo, é tomar forma, estar do mesmo jeito, estar da mesma forma deste século. Olhando para as mulheres como o mundo olha, olhando para os homens como o mundo olha, querendo sugar de homens e mulheres aquilo que tem para nos dar, que tem para nos satisfazer, mas perceber o nosso papel dentro dessa sociedade e revelar Jesus, sendo homens de Deus. Quando eu falo homem de Deus e mulher de Deus, eu não estou dizendo o homem que vai para o monte orar, o homem que fica dentro de um quarto, lendo a Bíblia orando, o homem que prega o Evangelho. Isso tudo está certo. Mas quando eu falo homens e mulheres de Deus, é ser percebido como pessoas de Deus apenas por ser homem e apenas por ser mulher. E que o mundo olhe para nós e diga assim: esse é um homem de Deus. Não é pelas coisas que ele diz, não é porque ele conhece a Bíblia, mas é pelas suas atitudes como homem. E essa é a mulher de Deus pelas suas atitudes como mulher, pela forma que ela se veste, pela forma que ela anda, pela forma que ela olha. E assim também os homens, pela forma que anda, pela forma que olha, pela sua intenção de estar numa academia, pela sua intenção de malhar, pela exposição e a não exposição do próprio corpo, pela maldade do coração. Se está ali, ou se está controlado, ou se ficou no velho homem. E como novas criaturas, que através de Jesus somos filhos, essas criaturas, homens e mulheres, se tornaram filhos, não só seres viventes, mas agora parte, corredeiros com Cristo, morreram e ressuscitaram com Cristo, uma mente renovada, homens, sexo masculino com a mente renovada, mulheres, sexo feminino com a mente renovada, sem nenhuma conformidade com este século, pessoas completamente separadas e com sua mente completamente transformada, reprogramada pela palavra e definindo e caminhando no seu papel. Porque não vamos nos enganar. A falta de identidade de muitas pessoas com a sua sexualidade, se vai ser homem, se vai ser mulher, não vamos nos enganar. A culpa é nossa, da igreja, que não assumimos nosso papel como homens e mulheres de Deus. São consequências. O homossexualismo é uma consequência. É uma consequência do nosso pecado.
da nossa conformidade com o mundo. É uma consequência da nossa não renovação de mente. Por isso que a gente ainda não experimentou a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque nós precisamos renovar nossa mente, o nosso coração, e tirar toda aquela malícia que entrou ali no Éden, dentro do nosso coração. E não perceber mais que estamos nus, porque não existe mais maldade. Não perceber mais que estamos nus, porque nós podemos conviver entre homens e mulheres com pureza no nosso coração. Nós podemos conviver, homens e mulheres, com edificação no nosso meio, valorizando o papel do homem, valorizando o papel da mulher, sem machismo, sem feminismo, sem opressão, sem segundo plano, sem segundo lugar, sem ser inferior ou ser superior, mas caminharmos em harmonia, me incomoda essa preocupação de homem ora por homem, mulher por mulher, tem cuidado com isso, tem cuidado com isso. Me incomoda essa preocupação, porque isso não deveria existir no nosso meio. No nosso meio deveria existir valorização, compreensão, pureza. Precisamos mergulhar cada vez mais na palavra e descobrir que nós somos homens e mulheres de Deus. Que a nossa presença como homens e a nossa atitude, as nossas características de homem, precisa glorificar Jesus. Precisa edificar o outro. Nós temos uma responsabilidade exemplar, porque nós somos a justiça de Deus nessa terra. E se nós somos a justiça de Deus nessa terra, o que nós somos? Em primeiro lugar, somos homens e mulheres. É o que nós somos. Discípulos de Jesus, sim, mas somos homens e mulheres. Esses homens e essas mulheres precisam ser a justiça de Deus nessa terra. Amém.